Hoje é 17 de julho de 2019. Isto é um álbum maravilhoso, feito sobre a obra de Toulouse-Lautrec, por Pinheiro Neto Advogados, Celso Sintra Mori, dos melhores que o Brasil tem, mandou isso de presente para este velho escrivinhador, com os agradecimentos. Está sendo lido com muito carinho, muito cuidado pelo cronista. Hoje é 17 de julho de 2019, este cronista dorme pouco, dorme aos pedaços. É prerrogativa dos antigos. Aproveito a noite para pensar. É a vantagem que levo sobre os jovens. A única, talvez, aquela de se dormir aos pedaços, como se fosse um presente que a vida nos entrega de vez em quando. E enquanto o cronista estava dormitando, viu na televisão uma entrevista do vice-presidente da República, General Mourão, com entrevista prestada àquele programa Conversa com Bial, que é muito interessante, por sinal. O entrevistador é muito inteligente, esperto, tem um sarcasmo elegante e leva os entrevistados a dizerem algumas coisas impensadas. A entrevista do General Mourão é importante, sim, porque, num sentido bem pragmático, ele é culto, esperto, ativo, inteligente, experimentado na selva enquanto na ativa, e faz com o presidente da República um par muito importante. Não se sabe qual dos dois é mais relevante para a história do Brasil, se o presidente ou o vice. A propósito dessa entrevista, o escriba se recorda de um vídeo que lhe mandaram há tempos atrás. Não se enganem os experienciadores deste site. O cronista não é maçom, não. Não é, nunca foi. Tem algumas ligações afetivas com aqueles que andam nos mistérios da maçonaria, mas só porque se lembra de vez em quando de um filme ou de um livro que leu sobre a Camorra italiana, uma obra muito interessante sobre os segredos dessas sociedades. Não se dirá que a maçonaria é camorrística, se é que se pode utilizar esse termo, não é não. Mas o cronista se lembra de uma cerimônia de iniciação em que havia o capo, numa mesa muito grande, num desses pedaços antigos da Itália, da velha Itália, e havia uns maçons muito importantes em volta ou à volta da mesa, e havia um candidato. Havia uma imagenzinha de Nossa Senhora
pegou-se uma rolha, a rolha foi chamuscada numa vela acesa, restou aquela bolha e a Nossa Senhora passou, a imagenzinha passou por todos os circunstantes que tinham a tarefa, a missão, a obrigação de beijar o cepô ou a cabeça daquela Virgem Maria, chamuscada previamente pela rolha, que havia sido apagada e deixada esfriar primeiro. A imagem passava por todos os camorristas ou camorreiros e cada um deles osculava a fronte da Nossa Senhora. Depois que se fazia aquela circulação, o capo recolhia a imagenzinha e olhava os lábios de cada um dos camorristas. Aquele lábio que não tivesse a marca do chamuscamento, aquela cinza escura deixada na cabeça de Nossa Senhora, aquele camorrista que não tivesse aquela mancha ou aquela marca no lábio, estava a recusar a entronização do neófito. Então, por um voto que fosse, ele não era aceito na camorra. Evidente que a maçonaria, principalmente a moderna, não deve ter desses segredos. Mas este escrivinhador viu, sim, o vice-presidente da República numa cerimônia maçônica no Rio de Janeiro, onde ele foi dar uma palestra. Dar palestras hoje é atividade posta sob suspeita, mas o vice-presidente da República estava lá a convite muito sério, todos eles com ternos escuros, gravatas pretas, sapatos pretos e com a fisionomia muito contrita e muito séria. E o vice-presidente falou em pé, falou em posição vertical, andando no meio dos circunstantes. Parece que aquilo tem também uma série de rituais, qual deles fica à direita, quem fica à esquerda, quem toma assento, quem fala, quem introduz o conferencista. Mas isso agora não é muito relevante, não. O importante é que o vice-presidente falou a todos, falou em pé, com o microfone na mão, e, surpreendentemente para um militar, em se tratando de um militar, falou muito bem. Era um bom orador. A segunda vez em que este escriba viu e ouviu o vice-presidente da República falando foi na madrugada de hoje, que lhe deu tal visão, inspiração suficiente a conversar com os ouvintes e aqueles que veem este escrivinhador conversar sobre o vice-presidente da República, sobre os costumes desta época, sobre o que vem acontecendo, enfim, numa manifestação que não seja longa demais, porque todos, inclusive este escriba, precisamos trabalhar. E o vice-presidente, também entrevistado por Bial, disse coisas boas, conseguiu esquivar-se de respostas sobre as torturas praticadas ao tempo da ditadura, embora não admitisse o torturamento de criaturas, mas o fez com bastante suavidade, diga-se de passagem, afirmando aquela
conversa sua, que já é um hábito, é um convocado para servir a pátria, e quando o presidente não mais o quiser, ou se pretender outro numa hipotética reeleição, ele há de voltar ao posto 6 em Copacabana. Parece que o posto 6 é exatamente onde o general reside com a família há muitos e muitos anos. O general Mourão deixa neste cronista uma sensação muito boa a relembrar o espinheiro em que o presidente da República se põe, por exemplo, quando quer colocar seu filho como embaixador na melhor, maior, mais importante e mais preocupante embaixada que esta nação tem em Washington. Se, quando Bolsonaro persistir nesse ideário, há, obviamente, no Senado uma comissão especial designada para aquilo que se chama de sabatina. Ou é uma sabatina previamente ajustada, ou seria alguma indagação ou interrogação impactante sem que o entrevistado soubesse aquilo que lhe seria indagado. O escriba tem uma certa experiência em comissões de concurso. Quando o examinador quer deixar o entrevistado em maus lençóis, é claro que consegue fazê-lo, porque não há mágico que consiga perlustrar toda a história da humanidade e toda a história política da nação brasileira ou dos Estados Unidos da América do Norte para impor ou estabelecer ripostamento satisfatório à comissão e àqueles que veem e ouvem a entrevista com o candidato a embaixador. Isto significa, e o cronista se lembrou disso enquanto via também ontem aquele programa que talvez seja um dos melhores da TV Cultura, programa este em que foram entrevistados ou debatedores ontem o advogado competentíssimo Mulaer e o nosso conhecidíssimo Vila, cuja agressividade é muito conhecida. O Vila deve ter uns 4 ou 5 processos criminais nas costas, mas carrega-os orgulhosamente naquela saca que lhe há de deixar a espinha um pouco sopesada, em razão de não usar meias palavras enquanto se refere aos viajores neste Brasil tão complicado. Aquelas entrevistas são, com certeza, previamente ajustadas entre os debatedores, que devem receber o roteiro e devem receber um papel ou um e-mail colocando ao debatedor aquilo que lhe há de ser perguntado durante os debates na televisão. Então, o debatedor já sabe à noite o que o entrevistador... Ontem, uma menina linda, que é a entrevistadora, muito bonita, com uma maquiagem de estilo, poderia ser um pouco menos, mas uma menina bonita, competente, que lê muito bem o teleprompter e pergunta, faz indagações previamente ajustadas com os debatedores.
porque, em não sendo assim, mesmo em se tratando de criaturas melhormente avaliadas no fenômeno cultural internacional e polimorfo que a história tem, esses debatedores não teriam conseguido um resultado muito bom nas respostas, porque as indagações têm muitas surpresas e podem realmente deixar os interrogados preocupadíssimos por não saberem o que responder. Então, essa entrevista aqui, esse moço há de ser submetido no Senado, se quando o presidente da República persistir na indicação do filho. Nepotismo é uma boa palavra, porque nepotismo significa a proteção daquele que é ligado ao pater familias e que é ligado instrumentalmente ou por laços de sangue. Nepotismo, a proteção ao filho, a proteção ou apadrinhamento daquele que traz os mesmos genes do patriarca. Em tese, é justificável, mas numa indicação como aquela do filho do presidente da República para ocupar a melhor embaixada que o país tem, uma outra muito boa é aquela na França, mas a França tem atrativos melhores, talvez, do que os atrativos políticos. A França tem Montmartre, a França tem a Torre Eiffel, a França tem um passado sanguinolento, sim, mas um passado lindo para aqueles que a conhecem ou que pretendem conhecê-la. Então, a embaixada em Paris ou a embaixada em Washington são dois aperitivos historicamente potentes para aqueles que fazem parte da Grey ou fazem parte da família posta no Itamaraty, que não está nada satisfeita com a pretensão do presidente da República. Dentro desse contexto, não se sabe exatamente o que há de ser perguntado a esse moço. Não se sabe o que lhe vai ser indagado, mas se fornecer ao candidato um questionário previamente ajustado para que ele possa, em tese, decorá-lo e oferecer respostas também antecipadamente prontas, não há de ser bom. Essa entrevista precisa ser não uma atividade sensória, uma atividade de endurecimento tamanho que não possa ser enfrentada com clarividência pelo candidato, não é isso, não. Mas há de ser um conjunto de indagações, obtendo uma competência média do pretendente, a fim de que não haja ninguém que, ao ser examinado depois pelo capo, seja diagnosticado sem a mancha negra nos lábios, ou isto significando que houve recusa, houve reprovação. E, evidentemente, não pode haver preparo de indagações cuja resposta o candidato já tenha. Enfim, ou há de ser um vestibular autêntico, ou há de ser um perguntatório já com as respostas previamente postas na algibeira do pretendente a embaixador. E
deve acontecer que essa entrevista seja aberta ao povo, para que a população possa mediar também e possa avaliar se o candidato tem ou não competência para ocupar o maior posto que o Brasil tem no Itamaraty para a dignificação de alguém. O cronista não é muito ligado a essas coisas. A única ligação que o cronista tem com essas particularidades é um patacão desse tamanho, um brasão de prata maciça, descoberto numa das gavetas de um antigo vendedor de antiguidades de São Paulo, com a imagem de Rui Barbosa. Esse patacão era uma parte do talabarte outorgado a Rui Barbosa depois que Rui Barbosa voltou de Haia, viagem que lhe valeu o epíteto de águia de Haia. Aparece a efígie de Rui Barbosa nesse patacão e aparece também o agradecimento do governo brasileiro àquela participação desse nosso gênio da política e da diplomacia e da cultura brasileiras. É a ligação que este escriba tem, eventualmente, e nas lonjuras com Itamaraty, porque aquele patacão é seu. Foi descoberto, foi adquirido, foi limpo naquele prateado autêntico e apareceu a figura do velho Rui Barbosa, que está nos guardados deste xerife da antiguidade, da meia história do Brasil ao tempo de Rui Barbosa. É a ligação que se tem. E este escriba, evidentemente, repete, não tem qualquer ligação maçônica com o Brasil e com os reposteiros fechados que regulam a miscigenação histórica da pátria brasileira. Com essas considerações, este escriba encerra a manifestação de hoje, que é dia 17 de julho de 2019, com muito frio, mas com a satisfação do dever cumprido. Uma última reflexão: o general Mourão não deveria comparecer em roupas civis, porque ele ficaria melhor em roupas de combate ou de vilegiatura na selva amazônica, porque meteram um terno civil no vice-presidente da República, apertadinho, como é a moda vinda da Europa de hoje, com umas calças de boca apertadinha e sapatos marrons. Não se sabe quem inventou agora, nessa perspectiva da moda moderna masculina brasileira, não se sabe quem inventou essa introdução de sapatos marrons com ternos escuros. Aquilo fica horrível, fica assemelhado, quiçá, aquelas figuras que apareciam ali no século XVIII, 1700, um pouco antes, com aquelas sapatorras com biqueiras voltadas para cima. Daqui a pouco os nossos homens vão de usar meias de seda e espartilhos. Acabamos de chegar lá, mas de qualquer forma é preciso que o general Mourão, o vice-presidente da República, procure aí o seu faxineiro dos armários da moda vinda de Paris
e comece a vestir o vice-presidente da República de maneira adequada, porque fica muito esquisito um general reformado, é evidente, mas acostumado à farda, fica muito esquisito o vice-presidente da República com aquele terninho apertado no torso, quase em posição de sentido e sentado. Posição de sentido e sentado parece um paradoxo ou uma contradição, mas é isso mesmo, um militar sentado fica em posição de quase sentido, e com aqueles sapatos marrons despontando embaixo ou abaixo das perneiras. O general é uma criatura muito simpática, vive no Rio de Janeiro, posto 6. Posto 6. O escriba em jovem morou no posto 4. Morou perto do Jardim de Alá, conhece bem os meneios cariocas, conhece muito bem a juventude que frequenta a Copacabana, Ipanema principalmente, e sabe que o general gosta da praia, o general gosta, quiçá, de usar tamancos, ou andar descalço naquelas fofuras, sem portar aqueles sapatos horríveis marrons, sapato marrom com um terno preto. Que negócio feio, gente. Vocês devem permitir que o general se vista como gosta de se vestir e não como querem que ele apareça. Ele não é um vice-presidente da República vestindo um general. Não. Ele é um general vestindo, eventualmente, a presidência da República. Independentemente do inconformismo que este escriba tem com os militares, porque já sofreu muito com eles quando tinha 17 anos. Um dia o escriba conta melhor esta história. É uma história dramática, mas também é uma história muito romântica. Quando houver tempo, este escriba há de falar alguma coisa sobre isso. O escriba não gosta de milico. Não tem afetos lá dentro. A única ligação que este escrivinhador tem com militares teve-a em Pouso Alegre, sul de Minas, origem da família deste rábula da advocacia criminal, porque um tio deste escrivinhador, deste roteador, deste cérebro velho, um tio deste romântico do passado, tio Carnal, não Carmal, Carnal, tio sanguíneo, era professor na Academia Militar de Agulhas Negras, Mário Fernandes. Este escriba era pequenino, era garotinho ainda, quando Mário Fernandes, em 45, voltou da Itália, para onde havia sido remetido com a Força Expedicionária Brasileira. É uma imagem ainda muito presente que Mário Fernandes, professor na Academia Militar de Agulhas Negras, deixou neste cérebro já cansado. É a única ligação com este escriba, que este escriba tem com o Exército Brasileiro, além do serviço militar, que foi dramaticamente incompatível com a forma de ser deste velho causídico da advocacia criminal brasileira. Dito isto, com agradecimentos a Celso Sintramori por este álbum de Toulouse-Lautrec em vermelho, e com muita emoção por aquela bonequinha que este escriba vai presentear a filha do
amigo e advogado Dr. Viana. Dito isto, vamos ao trabalho, porque a advocacia sim existe. E la nave va.